Esta programas. conferência será gravada agora. Obrigado, gente. Então, tá gravando, né? O que eu queria dizer é o seguinte, como hoje é o segundo dia, né, eu queria fazer uma recapitulação do que foi visto na aula passada, na terça-feira. Nós fizemos uma introdução, uma motivação para o curso, e eu queria deixar mais ou menos novamente claro para vocês é o seguinte, que essa área de modelagem é uma área boa para empreender, né? Hoje os softwares, eles rendem aí milhões de reais em economia, em processos. Então, pessoa que sabe programar, pessoa que sabe produzir esses softwares, ele tem aí uma possibilidade de empreender. Por que isso? Porque as indústrias, cada vez mais, estão buscando o viés da automação. E até essa questão da indústria 4.0, ela depende muitas vezes dos modelos, né? Trabalho em paralelo, essa questão toda de modelagem, essa questão toda de comunicação entre máquinas, big data, o small data, o que for. Então, a modelagem é uma ferramenta muito ampla. Um outro aspecto que eu queria deixar claro para vocês é a questão do software que nós estamos utilizando para fazer programação, né? Essa tradução de equações em um modelo que traduz um fenômeno físico com as suas simplificações. Entretanto, é uma ferramenta muito poderosa. Nós estamos usando o Octave como linguagem, como o aplicativo para fazer aí a solução das equações e, posteriormente, produzir o software. E eu disse para vocês que existem as linguagens que são estruturadas, né? O Fortran e o C são as mais conhecidas, e o Octave é uma linguagem não estruturada. Ela é de fácil implementação. Da mesma forma que o MATLAB é muito parecido com o Octave é parecido com o MATLAB, e ainda tem o Python, que é uma linguagem também muito poderosa. O que acontece? Só para vocês terem uma ideia, os centros de pesquisa hoje no mundo, eu vou dar o um exemplo específico de onde eu trabalhei em 2009, 2010, trabalhei no Departamento de Engenharia de Petróleo e Geossistemas da Universidade do Texas, e lá a gente trabalhava com o MATLAB. Por quê? Quando o programa, e a maior parte dos softwares eram feitos em MATLAB, sem problemas. E o MATLAB também, ele se comunica com o Fortran, ele se comunica com o C. Então, não é uma linguagem de programação em que você vai dizer o seguinte, eu estou aprendendo depois não ter utilidade. Não. A mesma lógica de programação que vocês vão ver hoje é a mesma lógica de programação do Fortran, é a mesma lógica de programação em C. É só a língua que é diferente. É a mesma coisa de você dizer bom dia em francês, dizer bom dia em português ou dizer bom dia em alemão. Em qualquer uma das línguas, você vai dizer o que você quer. Qual é a grande vantagem do Octave? A grande vantagem é que ele é fácil da gente manipular, ele é fácil de programar. Vocês vão ver que plotar gráficos, plotar figura, a gente não vai plotar nenhuma figura, mas é muito simples usando o Octave. Entretanto, quando você utiliza o Fortran, já é uma tarefa um pouco mais difícil, o Fortran C. Então, o Octave ele tem a vantagem da simplicidade de programação, simplicidade gráfica. Entretanto, problemas muito pesados, como os simuladores que eu mostrei para vocês na aula passada, não rodam em MATLAB, não tem como rodar em MATLAB. Né? A gente tem estimação de parâmetros, que às vezes leva 2, 3 dias para rodar no Fortran. No MATLAB ia levar aí um mês. Eu fazia simulações na Universidade do Texas usando MATLAB e eu gastava 8 dias, enquanto que Fortran você faz em segundos. Né? Então, só queria deixar isso claro para vocês antes da gente começar. Então, vamos lá. Nós já vimos o módulo, então, 1, o módulo 2, o módulo 3, sendo que o módulo 3 foi solução analítica de equações diferenciais ordinárias. Hoje nós vamos ver numérica de EDOs e na terça-feira a gente vai ver um pouco de analítica e já vai partir para numérica em EDPs, tá? Então, eu vou repetir os últimos 40 minutos da aula passada, né, com alguns detalhes a mais. Então, o módulo 6 é alguns exemplos de solução de EDOs. Só para passar aqui para vocês, eu queria retornar à questão da solução analítica, em que eu disse para vocês que a grande importância da analítica é porque a ideia de uma solução numérica, muitas vezes, ela passa por essa mesma variação da analítica. Vamos lembrar aqui, olha, essa equação que eu estou aqui com laser, essa equação, o que eu disse para vocês? Resolver essa equação diferencial ordinária é buscar o θ em função de x, a função que deu origem a essa equação, que representa a solução dessa equação.
Então, como é que a gente pode pensar? Obviamente, isso é um pensamento bem pragmático, né? Não tem um formalismo matemático, mas a gente pode usar para fazer uma análise do tipo. Qual é a função θ, que é a função de x, que derivando duas vezes eu obtenho a mesma função multiplicada por um parâmetro? É o seno ou cosseno hiperbólico. Né? Vocês sabem que o seno e o cosseno hiperbólico são funções que, quando eu faço, né, a derivada do seno, dá o cosseno, e a derivada do cosseno também dá o seno, não muda o sinal. Então, veja, se eu derivar duas vezes o seno hiperbólico, eu vou ter o seno hiperbólico, tá certo? Agora, a equação de baixo, ela já tem um negativo. Qual é a função, quando eu derivo duas vezes, que dá a mesma função com o sinal trocado? É o seno ou o cosseno. Por que eu tenho aqui duas constantes, C1 e C2, nesse caso? Porque se eu derivo duas vezes, eu perdi até duas informações. Eu posso ter perdido duas informações. Então, eu faço a associação linear aqui, né, das soluções particulares seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, multiplicando por uma constante, e aqui a mesma coisa. Obviamente que eu já falei para vocês que o método de solução dessas EDOs é conhecido como método das equações características. E, obviamente, que tem as equações mais completas, tem a derivada primeira também. Vocês já viram lá em cálculo. No finalzinho, eu apresento essa tabela para vocês, com a derivada primeira aqui também, para a gente ter uma tabela um pouco mais completa. O terceiro caso aqui, só para lembrar vocês, a gente vai também propondo uma solução. Aqui a gente fez a proposta do exponencial, aqui também a proposta do exponencial, e aqui a proposta agora já é que a derivada primeira dá uma constante exponencial de menos x ao quadrado. Quando eu derivo essa proposta, só lembrando na aula passada, ela satisfaz essa equação de forma exata, por isso que é uma solução analítica. A gente extrapolou para essa questão aqui, olha, do 3x ao quadrado, né? Eu já disponibilizei em PDF para vocês a apresentação das aulas passadas. Hoje eu vou disponibilizar essa aula também, juntamente com uma proposta de trabalhinho para vocês fazerem, exercício. E a gente pode tirar dúvida na segunda-feira, ou vocês têm meu WhatsApp, podem tirar dúvida aí até sábado e domingo, sem problema nenhum. E aqui a gente também falou dessa equação, porque ela é uma equação muito frequente na engenharia, por exemplo, decaimento radioativo, né, dos elementos químicos. Né? Mesma coisa, qual a função que eu derivo e dá ela mesma? É o exponencial, então está aqui. Então, esse aqui é alguns exemplos. Qual é a grande ideia que ficou por trás disso aqui? Em inglês, a gente fala qual é a big picture dessa apresentação. É que, em todos os casos, a nossa solução foi proposta uma solução que satisfez a equação. E eu queria que vocês tivessem isso em mente, porque é a mesma coisa que a gente faz numérico. A gente propõe uma solução, algum tipo de procedimento que permite a solução. E que eu quero deixar bem claro aqui é o seguinte, não existe nenhum tipo de truque para resolver a equação. Todos os métodos de solução, obviamente, não vou entrar no rigor matemático da questão, são obtidos aí por propostas de solução, né? Então, para a gente começar a parte numérica, eu quero agora voltar àquele termo, vou pegar o apontador, seja a equação diferencial ordinária. Vamos prestar atenção que a aula de hoje é toda derivada no tempo. E eu vou dizer para vocês por quê, né? Porque a técnica de Euler, ela tem aí a sua primeira proposta, assim. Eu queria até lembrar vocês, o filme que eu propus a vocês é Estrelas, eu acho que Estrelas Além do Tempo, é um filme de 3 mulheres da NASA, na década de 50, né, na corrida espacial. É interessante que eles não conseguiam resolver uma equação e vocês vão perceber, quem assistiu o filme, é altamente recomendável, vocês vão perceber que uma das mulheres, olhando para um quadro, diz assim, método de Euler. E aí ela corre lá na estante e ela pega um livrinho para olhar o método de Euler, né? Gente, então, como é que a gente... Qual é a informação? Eu gosto sempre de dizer para meus alunos o seguinte, quando você olha para uma equação, e essa é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, derivou a função y uma vez só no tempo, você perdeu uma informação, nós vimos isso na aula passada, então você tem que ter uma informação adicional. No tempo zero, y0. Então, a derivada primeira é uma função, pode ser uma função do tempo e da própria variável aqui que eu estou integrando, né? Qual a informação que eu tenho aqui, olha, nessa equação? Eu tenho a derivada de y em qualquer tempo. Isso é um dado. Inclusive no tempo t igual a zero. Então, aqui, nesse caso, olha, eu tenho aqui, né,
eu tenho a derivada. Deixa eu pegar uma ferramenta de desenho aqui. Caneta, ó, caneta é legal. Aqui, olha, eu ponho aqui, ó, eu tenho y0. Olha que bacaninha, né? Então, esse ponto aqui, olha, eu conheço a derivada em qualquer ponto, e eu queria lembrar para vocês que a solução, que é essa linha contínua aqui, em técnicas numéricas eu não conheço. Nesse caso aqui, ela está apresentada para vocês visualizarem, mas, de fato, a única informação que eu tenho ficou ruim. Deixa eu ver a borrachinha aqui, se eu consigo... o problema dessas ferramentas depois é você não conseguir. Né? Aqui, para cá, olha, eu tenho esse ponto aqui. Esse ponto, no tempo t igual a zero, t y zero, tem a derivada nesse ponto, como tem qualquer. Então, é isso que essa equação está dizendo. Eu só tenho isso, eu tenho a derivada em qualquer tempo e tenho a posição inicial. Como eu falei para vocês, nos modelos determinísticos, você pode tanto andar para frente quanto andar para trás. Você pode achar o passado dessa função. Antes do tempo t igual a zero, achar o futuro, né, dessa função. Tá certo? Bom, então, se a gente agora... deixa eu ver como é que eu me livro dessa ferramenta aqui agora. Espera aí. Caneta, marca texto, seta. Vamos ver aqui a seta. A seta é legal. Também estou só vendo aqui, gente, como é que eu consigo isso aqui. Apagar todos os desenhos. Modo normal, tá? Tá aqui. Então, agora, passando para cá, eu tenho aqui ela de novo. Olha, o que eu dizer? Podemos fazer uma aproximação da derivada. Olha só, como eu conheço a derivada nesse ponto, no tempo t igual a zero, no y0, eu conheço a derivada nesse ponto. Se eu conheço a derivada, o que eu estou fazendo? Eu vou construir um triângulo, ou seja, eu vou dar um passo no tempo, eu vou de t0 até t1, porque eu quero encontrar o y em t1. Quem é o y em t1? É o y1. Então, eu dou um passo grande de tempo, construo o triângulo, porque eu conheço esta inclinação. Ela é dada, ela está aqui, ó. Está aqui essa inclinação. Se eu conheço essa inclinação, eu dou um passo, construo o triângulo, eu tenho aqui. Observe o seguinte, gente. Se eu tenho esse ponto aqui, olha, é uma aproximação muito ruim, né? Porque o y, na realidade, está em si. Mas olha só, se eu pegar agora e der um passo de tempo menor, o valor estimado vai ser esse para o y1, e o valor real é esse, olha, já aproximou. Tem aqui, olha, o valor aproximado é esse. E se eu fizer um triângulo menor, eu vou aproximando o valor calculado do valor real. Lembrando vocês que eu não conheço o valor real. Então, essa questão do passo de tempo é um problema sério nessas soluções. A gente sempre dá passo muito pequeno, vocês vão ver isso hoje na programação, né? Então, gente, o que acontece? Eu posso dar um ΔT pequeno, e aí eu vou ter essa... Eu vou ter aqui, vou sair aqui, modo normal. Aí eu vou avançar aqui, e eu mostrando aqui para vocês, olha, dei um passo menor, agora a previsão... Opa, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Onde o professor disponibilizou esse material? Natália, eu mandei para o Giovanni e ele vai disponibilizar para vocês aí o material, tá bom? Se esse ΔT é pequeno, eu tenho uma previsão melhor aqui. Então, a gente viu isso na aula passada, né? Fazendo o intervalo de tempo tender a um valor pequeno, se eu faço ele tender a zero, né, seria o próprio limite da derivada. Mas observe o seguinte, que eu posso aproximar a minha derivada, que é essa função aqui, olha, eu posso aproximar por valor de diferença. Lembra que tinha um limite aqui, olha. Se é derivada, definição de derivada, eu tenho a igualdade, eu tenho aqui a igualdade, e eu tenho o limite quando o ΔT tende a zero. Se eu tiro o limite, eu fico uma aproximação. Então, fico assim. Então, observem o seguinte, olha, se eu tenho o y no tempo, vamos colocar i igual a zero, nós vamos fazer isso lá na programação. Eu tenho o y t0, olha aqui, ó, o y no tempo t igual a zero, y0 é conhecido. Eu tenho a derivada no tempo igual a zero, porque se eu tenho o y0 e o t0, eu consigo calcular essa função. Então, olha, eu conheço esse aqui, eu conheço esse cara, e esse cara aqui eu andei no tempo. Então, eu calculo esse cara aqui, ó, o tempo t1. Eu calculei o y1. Depois eu calculo, dado y1, calculo y2, calculo y3 e eu vou montando a minha curva, né? E eu disse para vocês o seguinte na aula passada, não sei se vocês se lembram, né? Vou pegar a caneta aqui novamente.
Quando esse lado aqui, olha, é calculado no passado, né? Se eu calculo no passado, ó, junto com esse cara aqui, o método é dito implícito. Epa, está trocado aqui. Está trocado, ó. Tá aqui, deixa eu trocar, deixa eu apagar. O método, deixa eu tirar isso aqui. Né? Bom, depois eu troco aqui na apresentação. Esse aqui não é o implícito, eu troquei. Esse é o explícito. Por quê? Eu calculo o lado direito no tempo passado. Este aqui é o implícito. Por quê? Eu calculo o lado esquerdo, né, no próprio tempo que eu quero fazer o cálculo. Então, vejam que o y no tempo avante, ele é função da função, essa função que está desse lado aqui, olha, também no tempo para frente. Então, esse é o método implícito, tá bem? A gente vai ver bem isso na programação, né? Então, se eu tenho aqui, agora, continuando, né? Volto aqui com a EDO, podemos calcular sucessivamente. Vejam só que agora eu isolei, olha, esse aqui é o método explícito. Estou com o método explícito aqui, olha, eu calculo YTI mais 1 em função do Y no tempo passado e a derivada no passado, sabendo que no tempo t igual a zero, o YT0 é igual a Y0. Então, vejam que eu consigo fazer cálculo sucessivo, né? Aqui, olha, a derivada eu conheço. A derivada, ela é... O meu mouse aqui está ruim. Deixa eu trocar aqui de livro para fazer de mouse. Aqui, ó. Essa derivada aqui eu conheço. Ó. Vocês vão ver que eu conheço. Eu substituo o f aqui, ela fica assim. Então, veja que é um cálculo sucessivo muito rápido. É um cálculo muito fácil de ser feito. Nós vamos ver. Eu fiz agora, melhorei a aula passada, né? E aqui, olha, voltando para vocês, ficou esse risco aqui. Deixa eu tirar a caneta. Fica a caneta. Tá vendo? Esse aqui. Caneta, apagar tudo, apagar todos os desenhos, vou apagar esse aqui. Então, olha só aqui, ó. Esse termo aqui, olha, se ele é calculado no passado, tá vendo? Olha, ele está calculado no mesmo valor aqui, que é no tempo. O que eu estou falando de passado? Ó, no tempo t0, eu calculo essa função no tempo t0, y0, eu sei calcular, e calculo o y no tempo t1. Este aqui, no tempo t0, essa informação é dada, aqui também vai ser no tempo t1, e aqui é no tempo t1. Veja que eu calculo y em função da função no próprio valor de y. Esse é o implícito e esse aqui é o explícito, tá certo? Então, nós vamos ver, por exemplo, aqui eu coloquei esse exemplo, olha, observe o exemplo. D de y, D de t é um f de t de y, aonde esse f de t de y é dado por essa função aqui, ó, t menos y, né? Então, eu sei calcular isso aqui, olha, no tempo t0. O f de t0, y0 é t0 menos y0. Quando eu estou no método implícito, o f de, por exemplo, de t1, que é o futuro, y1, é calculado em t1, y1. Aí eu só tenho que isolar aqui, nós vamos ver como fazer isso lá no futuro, né? Apagar essas informações e vamos para frente. Modo normal, para a gente poder caminhar. Está aqui. Aqui, eu peguei para vocês, eu quero explicar, eu fiz eu coloquei essa transparência nova aqui, olha. O que eu quero dizer aqui para vocês, né? Que a gente não conhece essa curva real. Eu não conheço a curva real, aquela que eu marquei para vocês. Ó, essa aqui que é a minha solução. Que é a solução. Veja, se eu vou usar uma técnica numérica, eu não conheço o que eu estou buscando. Então, aqui, ó, voltando para o nosso exemplo, né, da nossa EDO, aqui, quando eu tenho a solução analítica, eu vou ter que meu tempo ele é calculado continuamente e eu vou ter um y de t contínuo, né? Eu posso plotar versus o tempo, tá? Eu vou ter um y de t contínuo. No caso, quando eu discretizo, olha só, aqui está discretizado, ó. Aqui é o tempo t0, aqui é o tempo t1, aqui é o tempo t2, aqui é o tempo t3,
E aqui é o tempo tn, tantos quanto eu queira. Se eu quero n, né, valores de tempo. Então, veja que agora a solução y1 ela vai ser dada aqui, olha, y1. Aqui, ó, y2. Aqui, y3. E assim sucessivamente. Vou fazendo o cálculo. Tá certo? Então, aqui, mostrando para vocês de novo, quando eu pego a definição de limite, de derivada, é o limite da diferença. Mas quando eu corto o limite, eu fico com a própria diferença. Veja, esse aqui é o explícito e esse aqui é o implícito, né? Então, vamos ver como aquele nosso exemplo, ele se comporta modo normal. Ele vai se comportar nesse fato. Aqui, mais uma vez, eu coloco a técnica de Euler, só que aqui eu fiz uma brincadeirinha melhorzinha para vocês. Ó. Aqui, o que eu fiz? De novo, ó, I igual a 1, I igual a 2, I igual a 3, então eu vou calcular o Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, e mostrando para vocês como é fácil calcular. Olha, se eu tenho o método explícito, que é esse aqui, olha, o que eu falei para vocês? Essa função é calculada no passado, esse dado é do passado e eu quero esse cidadão aqui, o Y1. Então, veja, eu calculo o Y no tempo 1, passei o ΔT multiplicando a função, Y0. Veja, se eu tenho essa função no tempo T0, Y0, se eu tenho essa aqui, eu tenho o ΔT, eu calculo Y1. Tendo Y1, eu venho para cá, vou calculando sucessivamente. Veja, não é cálculo iterativo, ele é cálculo sucessivo, né? Então, essa questão aqui, módulo normal, deixa eu ver se tem uma pergunta. Entendido, Giovanni, muito obrigado, não era para mim. Poxa, ninguém pergunta para mim, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Aqui, gente, né, o cálculo ele é sucessivo. Veja, o cálculo é esse, depois o cálculo é esse. Não é um cálculo iterativo. Se alguém tiver alguma dúvida, é hora de perguntar. Até o y não tem n, tá certo? Então, sem problemas. Veja, esse é o método explícito. E eu fiz bonitinho também para você. Eu cortei ali, eu fiz com efeito, né? Bom, esse aqui, olha, já é o método. Esse aqui ainda é o método implícito. Só que agora, gente, olha só, o que eu fiz aqui? Deixa eu ver aqui se esse aqui está melhor. Aqui, ó. Aqui, a função ó, é t menos y. Tá? Então, no método implícito, eu vou calcular, olha, esta função, deixa eu tirar esses efeitos daqui. Tirar os efeitos. Olha só, eu calculo, agora, esse aqui, ó, esse lado aqui, deixa eu pegar a caneta aqui. Aqui. Olha, esse aqui, ó, é o t menos y, certo? Eu vou calcular ele em ti mais y no tempo ti também. E o y ti está aqui, ó. Tá certo? Só que agora, o que eu ponho? Eu coloco em evidência, eu pego esse cara, levo para cá, coloco em evidência e fica assim, olha. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que isolar o y no tempo ti, para eu poder calcular algebricamente. Então, veja que eu passei esse y para cá, e fiz o cálculo direitinho aqui, ó, sem problemas. E vou fazer cálculo sucessivo também. A equaçãozinha ficou assim, é essa que a gente vai programar lá na técnica implícita. E aí vou também caminhando no tempo. Eu acho que assim ficou bem mais claro para vocês, né, das coisas que a gente tinha feito na aula passada. Eu achei que não ficou muito claro. Então, vamos lá. Para frente, deixa eu ver se aqui foi como está agora, aqui para frente. Então, só voltando aqui, eu tenho aqui a técnica, né, o método explícito e o método implícito. Olha, deixei esse em azul e esse em preto, estou repetindo, né? Veja que aquele t menos y é calculado no passado, está aqui o passado, e nesse caso o t mais, aqui é menos, né, gente? Ó, tem um erro aqui, ó, deixa eu até corrigir já. Depois eu corrijo a nota final. Depois eu corrijo isso. Ele saiu. Vou voltar aqui. Opa, fui muito para frente.
Deixa eu voltar aqui, porque saiu aqui. Vamos lá. Então, aqui a gente estava aqui, a gente veio até aqui. Né? Eu estava falando para vocês que aqui, olha, para não ficar dúvida, porque aqui é menos, olha. Menos. E aqui é T menos Y, né? Aí lá tá certo. Senão vocês vão fazer confusão, né, na hora que... Então, aqui, olha, o Y vem para cá, fica... Eu já deixei dessa forma mesmo, por quê? Para vocês verem que, às vezes, você tem que manipular, isolar esse termo aqui, olha, da equação, né? Ele foi para frente. Você tem que isolar, vai ficar T menos Y, a tua aplicação fica aqui T menos Y, tá? E aqui ficou, tá certinho agora. Bem, então, o que acontece? No método explícito, você vai calcular no passado, calcula o presente. Calculando o presente, você joga o presente para cá, calcula um tempo depois e vai caminhando. Nesse caso, você tem que montar e pôr em evidência, como foi mostrado aqui, né? Bem, gente, então, eu queria abrir para vocês, para dúvidas, para que vocês realmente perguntassem, né? Antes da gente implementar, porque é preciso que a gente caminhe agora com segurança. Vou dar para vocês aí, faça aí uma pergunta aí, Giovanni faz uma pergunta. Pedro, se você estiver aí, faz uma pergunta, vamos lá. Ninguém? Então, vamos continuar, vamos implementar. Na hora da implementação... Professor, licença, tem uma pergunta no chat. O Lucas perguntou qual é a diferença entre o método sucessivo e o interativo. Justamente. Olha só, vamos voltar ali. A pergunta é boa porque vocês têm muita dúvida, principalmente quando a gente acaba dando os nossos cursos, né? Tem cálculos que são iterativos e cálculos que são sucessivos, tá? O que acontece, Lucas? No método de Euler, nunca é cálculo iterativo. Não é sempre sucessivo. Olha, dado num tempo t0, você tem y0, você calcula yt1. Dado o yt1 que você calculou, você joga aqui e calcula 2. Então, é cálculo sucessivo, não tem interação. E nesse caso também não tem interação. A gente não faz interação nenhuma, tá? Não tem interação nenhuma. A gente tem interação em outras técnicas, solução de equações algébricas, não lineares, em outros tipos de cálculo. Nesse cálculo aqui não há necessidade de interação, é cálculo sucessivo. Vocês vão ver, até o for que a gente usa na programação, ele é de cálculo sucessivo. Vamos lá fazer aquele exemplo? Vamos voltar, vamos programar? Então, vamos para o Octave. Vocês conseguiram, pessoal? Enquanto eu vou abrindo o Octave aqui, eu vou depois apresentar de novo o Octave para vocês. Eu queria fazer uma pergunta. Vocês conseguiram instalar? Tiveram algum problema? Todo mundo conseguiu instalar? Então, vamos lá. Eu vou voltar a falar do Octave de novo para vocês. Olha, eu abri o meu Octave. Se vocês abrirem, vocês vão ver que ele é assim mesmo. Como eu falei na outra aula, essa janela de comandos, que é logo aqui do lado direito, na parte de baixo, está lá, ó, janela de comandos, editor e editor de variáveis, né? Essa janela de comandos, você pode fazer operação. Por exemplo, vou atribuir o A o valor 1. Vou atribuir o B o valor 2. Aí eu posso fazer, ó, C igual a A mais B. Você pode fazer... porque aqui deu C igual a A mais B. Então, você pode fazer operações. Por exemplo, você pode definir uma matriz, a gente fez isso na aula passada, né? O espaço, você está montando a linha, né? A primeira linha, a coluna 1 é 1, eu coloquei 2 e vou colocar o 4. O ponto e vírgula, estou fazendo uma matriz 3x3. Eu vou mudar de linha agora, 4, 7, 8. Ponto e vírgula, vou fazer a última linha, 5, 7, 8. Coisa aleatória, olha, essa é a matriz. Vou calcular a inversa dela, só para mostrar para vocês que é uma ferramenta que você pode trabalhar para fazer cálculo também. Olha, essa é a inversa dela. E, obviamente, a matriz identidade, que eu vou chamar C, vai ser a matriz A matriz inversa, B, vezes A. Tá aí, né? Então, você pode fazer qualquer cálculo. Você pode calcular o seno de 0,2,
Você pode calcular o seno hiperbólico, deixa eu ver se o hiperbólico é assim mesmo, olha, de 0,8. Você pode fazer aí. A função erro, ó, F, não sei se ela vai fazer, hein? Aí, já fez a função erro, a gente vai ver a função erro na próxima aula. Então, isso aqui tudo você pode usar para fazer cálculo, para estudar. Eu vou aqui, ó, editar todo do lado esquerdo, no topo, eu cliquei lá em editar, eu vou limpar essas coisas que eu escrevi, né? Ainda aqui nesse ambiente, eu queria mostrar para vocês aqui ó, um negócio bacana, que é novidades, ajuda. Se você pegar documentação, eu vou pegar online, olha. Documentação online, cliquei aqui em documentação online. Olha que bacana, ele já vai abrir no Google, ele abre o Octave, a versão 5.2. Olha só a tabela de conteúdo do Octave. Ele tem aqui, olha, uma gama enorme de funções, olha, numerical data, matriz, cálculo aqui de vetores, olha, variáveis, olha só. Aqui, ó, função, ó, introdução à função, várias funções ele tem aqui, depois vocês podem dar uma olhada com carinho. Deixa eu baixar um pouco mais. Tá aqui plotagem, você pode olhar para você, quando você estiver resolvendo um problema. Olha aqui, ó, numerical integration, orthogonal collocation, ordinary differential equation. Olha, eu vou clicar aqui para vocês verem. Ele abre, inclusive, um exemplo para vocês, olha. Tá vendo? Ele resolve um exemplo, olha. Aqui. Olha o exemplo que ele resolve, né? Você tem aqui, olha, algébrica, olha, equações algébricas, ela resolve algébricas, diferenciais, né? Depois vocês podem olhar com cuidado. E o que eu queria mostrar para vocês é algo que hoje utiliza muito na indústria 4.0. Vocês querem ver uma coisa aqui? Estou no apêndice, mas é análise de imagem. Eu estava vendo que eles têm um pacote agora de análise de imagem. Olha aqui, ó, imagem processing. Está vendo aqui? Tem uma série aqui, olha, de processamento de imagem. Audio processing, né? Você tem aqui, então, essa é a parte da documentação, né, do Octave, tá bom? Então, vocês têm aí uma gama enorme de operações que vocês podem fazer. Bom, vamos para o que a gente se propôs a fazer, que é resolver aquela equação, né? Vamos resolver aquele problema. Eu vou tentar colocar mais uma vez meu iPad, né? Vamos ver se eu vou ter sucesso ou não. Dependendo do sucesso. Vou tentar colocar. Se não der certo, a gente vai sem ele mesmo. Vamos lá. Eu acho que a minha internet, aqui onde eu estou no escritório, ela não chega, mas vamos ver se eu vou conseguir. Ela não está chegando com força, não sei se é isso, mas... acho que não vou conseguir, não. Bom... Professor? Acho que é. Professor? Oi. O Rodrigo Liscano acabou de colocar no chat que ontem sugeriram do senhor
entrar em reunião pelo iPad e transmitir ao invés de tentar espelhar. Não, mas olha só, eu estou sem sucesso aqui, eu vou guardar o iPad. Tecnologia às vezes atrapalha, tá, gente? Bom, vamos lá, vamos sem iPad. Quem não tem, vai sem. Vamos lá. Olha só, vamos programar. Eu vou colocar aqui para vocês vão vendo o que eu quero fazer. Eu vou programar essa equação aqui, ó, d de y, d de t, igual a t menos y. Essa aqui é a equação que a gente vai resolver, tá bem? Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar... Eu vou fazer daquela forma que eu fiz na aula passada. A gente vai implementar essa equação. Ó, d de y, d de t é igual a t menos y, tá certo? Só que aqui, olha, do lado esquerdo, eu discretizei. Então, como é que eu discretizei? Eu vou fazer daquele jeito. Eu vou ficar com o y, né, num tempo k qualquer, menos o y num k menos 1, dividido por ΔT. O ΔT nós vamos chamar ele de H. Lembra que a gente vai chamar ele de H, mas tudo bem, vou pôr aqui ΔT, depois eu chamo. É igual, olha, ao T, vamos começar com o método explícito. T no tempo k menos 1, menos o y no tempo k menos 1. Tá? Então, é isso aqui. Só que, como eu falei para vocês, o que acontece? Eu não posso... o Octave ele é uma técnica de atribuição, então eu tenho que isolar esse YK. Eu vou passar o D de T para cá. O que eu vou fazer? Olha, eu vou pôr o D de T aqui, ó, D de T vezes... Vou fechar aqui para depois não ter... Vou pôr ponto e vírgula para não aparecer. Tirei o D de T daqui, tá? Vou passar esse Y também para o outro lado. Esse Y que é o passado, ó, mais esse Y, ó, é igual, e aí ficou YK. Ficou assim, né? Esse aqui é o explícito, então vou colocar um E. Vou colocar um E. Aqui eu coloquei um E, que é só para dar um nome diferente, é o explícito, tá aí. Então, olha, a equação tá aqui, tá? Bom, vamos fazer o implícito junto, só para vocês verem. Ó. O implícito, eu vou ter assim, ó, o E do implícito. Não, vamos fazer depois, senão vai ficar confuso, né? Então, vamos lá. Esse comando aqui, ó, clear vars, é para ele limpar qualquer resíduo que tem aí no meu, né, na minha memória. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou definir quem é o tempo zero. O tempo zero vai ser 0. Ponto e vírgula para não aparecer. E vou definir quem é o tempo final. O tempo final eu fiz de 10. Obviamente que se tivesse unidade, eu teria que saber qual era a unidade, né? Vamos começar com um número de pontos, de discretização de 25 pontos. Ponto e vírgula para não aparecer, né? Vamos dar um Enter. E quem é o H? O H é o ΔT. Então, vou colocar ΔT, depois a gente vai mudar para o nome H. É igual... Eu vou colocar absoluto para não ter nenhum problema, não precisaria, porque justamente o meu TF é maior do que o meu T0. Fechei aqui, né, do absoluto e dividi pelo número de pontos. Veja, eu construí aquela reta que eu coloquei no tempo, eu cortei o tempo em N partes, ok? Só que eu gosto de chamar o D de T de H. Então, vamos pôr aqui, olha, isso aqui, vamos comentar, porque esse aqui é sempre assim, ó, tempo inicial. Esse aqui é o tempo, é sempre bom fazer assim, final. Esse aqui é o número de pontos de discretização do espaço. Está aqui. E esse aqui é o passo de tempo. Foi esse aqui que a colega fez uma pergunta na aula passada, né? Como é que eu escolho o passo de tempo D de T? Vou colocar aqui para vocês, ó, D de T, ΔT, ΔT, só para vocês não esquecerem, né? Chamei de H, porque em cálculo numérico a gente chama ele muito de H, né? E aí, gente, o que eu tenho que fazer agora? Ó, inicialização do problema, que é o ponto que eu conheço. Eu vou inicializar o problema. Quem que eu conheço? Eu conheço o tempo na posição 1 igual a 0. Por quê, gente? Porque, infelizmente, o MATLAB não tem vetor na posição 0. O C já tem vetor na posição 0. Fortran também. Pelo menos o Fortran que eu trabalhei não tinha. Eu acho que agora ele já tem, tá? O Y
explícito, na posição 0, que eu chamei de 1, porque eu não consigo, na programação, colocar o 0, ele, se eu não me engano, era 1, que a gente fez na aula passada. Está aqui. Tá? E aqui, então, eu já tenho a inicialização. Então, aqui, olha, inicialização do tempo inicial, que é o valor que eu conheço, né? Que é dado na própria equação. Esse aqui é o y inicial, valor da variável, certo? Bem, então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou montar o vetor tempo. Montagem do vetor tempo. Eu vou construir, por quê? Eu vou construir o vetor tempo. O que eu vou fazer? Eu vou montar aquela reta com aquelas várias partições. Eu faço isso usando o operador for. O for, eu vou fazer o k variando de 2 até n, porque é o número de pontos que eu tenho, né? Esse aqui, na realidade, olha, é o incremento do tempo, né? Esse é o incremento do tempo, é a operação for, tá bem? E aí eu vou fazer, ó, o tempo k é igual o tempo k menos 1, que eu já defini, que é o t0, mais h. Vejam, bem simples, né? Se eu tiver 10 pedacinhos, eu vou somando o tempo, somando, né, esses pedacinhos. Aí eu estou atribuindo valores ao tempo, olha. Atribuição de valores ao tempo. A variável tempo. Está aí, né, atribuir. E toda vez um for, ele termina com end. Depois você pode ver, né? Isso aí, olha, tá vendo? Ele vai rodar n menos uma vez aí dentro, vai montar esse vetor tempo, né? Se você quiser saber o que você monta, você vai lá e já roda o programa, a gente vai montar. Agora, vamos calcular os valores de y também. Vou ter que usar um for, ó. For. Eu até posso copiar, é o mesmo de cima, né? Olha, é for, vamos pôr aqui método explícito. Opa, é explícito. Método explícito. Vou fazer o for, variando o k. O k vai variar de 2 até n, mesma coisa, né? Incremento. E aí vou construir, olha, esse aqui. Esse cara aí, ó. Já vai construir. Clico aqui e ponho o end. Pronto. End. E aí a gente já tem uma parte pronta. Olha, vamos ver o que aconteceu? Vamos colocar um plot? Vamos plotar o y versus o tempo. O y aqui eu chamei esse aqui. Aí eu vou salvar arquivo. Salvar arquivo como? Olha, eu acho que eu fui rápido. Espera aí, vou cancelar aqui. Ó. Eu venho aqui em cima, no arquivo, clico nele e eu tenho as opções. Salvar como? Que é a primeira vez. Eu vou pegar minha área de trabalho, departamento de engenharia química, mini curso de métodos, entrei em métodos, onde eu vou salvar, né? Vamos chamar de exercícios. Olha, está aqui. Eu tinha dado um exemplo 1, vou chamar ele de exemplo 2. Exemplo 2, está aí, está salvo. Agora, gente, eu venho aqui, olha, eu rodo, ó. Tá vendo do lado, na barra de ícones em cima, tem uma engrenagem com uma seta amarela. Vocês estão vendo? É só eu clicar. Ele roda. Ele vai dar esse trocar diretório. Aí você vem adicionar diretório ao caminho de busca. Sempre isso aqui é automático, você clica. E ele, provavelmente, olha, ele não montou o gráfico, ele não montou o plot. Por quê? Porque provavelmente eu cometi algum erro. Vamos lá na janela de comando. Ele está falando aqui, ó, erro, o T2 out of bounds. Vou lá ver o que eu fiz no T2. Ah, aqui, ó, tá vendo? Olha, esse mais, vocês estão vendo? Olha, eu cometi um erro. Aqui é porque é o igual. Foi na hora de eu teclar. Não preciso nem mais salvar, eu clico aqui, ele já salva, ó. Ele passou por aqui, mas parou, também deu outro problema. DDT indefinido. Vamos ver, eu deixei o DDT aqui, ó. É legal isso? Vocês vão ver, ó. É o H, ele não foi definido, né? Aí clico aqui. Ó, ele montou o gráficozinho. Pronto aí. Olha a solução. Ficou bacana, né? Aí o que a gente pode fazer? Para ficar legal, a gente pega esse YE que está aqui, do método explícito, vou tirar ele daqui
e vou colocar ele aqui, ó, método explícito, vou colocar ele aqui juntinho do parceirinho dele, e vou copiar isso aqui. Vou copiar por quê? Vou fazer o outro método agora. Vou usar a estrutura, né? Como eu sou engenheiro, eu uso a estrutura, método implícito. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui nas perguntas. Uma pergunta no chat. O Gustavo Cavalcante perguntou o que é uma equação rígida. Ah, não, mas aí, rigidez numérica, o que é a rigidez numérica? É o seguinte, Gustavo, quando você tem variações muito bruscas, por exemplo, aqui, ó, nesse problema, veja que ele está bem comportadinho, está bem comportado, esse gráfico está bem comportado. Então, ela não tem rigidez numérica. A rigidez numérica é chamada de stiff, um problema stiff, rígido. É quando você tem inclinações muito bruscas. A gente pode falar dessa questão um pouquinho mais à frente, tá bem, Gustavo? Depois a gente fala sobre isso. Esse aqui é bem comportado, olha, as derivadas são suaves, e então ela não tem muita rigidez numérica, tá? Mas a gente comenta isso mais para frente. Aqui o Rodrigo era o iPad, a atribuição do tempo está sem igual. A atribuição do tempo está sem igual, o Marcos Felipe tinha visto, né? E realmente foi o que deu problema para a gente. Aí voltou lá com igual, então acho que está resolvido. Aí, obrigado, gente, né, pelas dicas aí. Então, vamos montar agora o método explícito. Olha só, o implícito, né? Então, eu vou colocar YI de implícito, vou trocar aqui, ó, só vou trocar o nome, implícito. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou destruir tudo para você poder ver fazer da mesma forma, ó. Vou por aqui, ó, o YI no tempo K, do jeito, você não precisa fazer isso, eu só estou fazendo para você poder pegar aí o detalhe, né? Dividido por ΔT, que eu já vou chamar de H. É igual a T no tempo. Veja que esse tempo de cima aqui, gente, ó, esse tempo aqui está no passado. Esse aqui eu já vou colocar ele no presente agora, ó, K. Olha aí a diferença. Menos o Y, também, ó, YI, ele também, antes ele estava aqui, ó, no tempo, junto com esse cara aqui, ó, no menos 1. Agora ele está no K. Viram a diferença? É isso aí, né? Bem, vou passar o H para esse lado, olha, igual a gente fez da outra vez. Vou colocar aqui. Vou fazer como se estivesse fazendo na mão. Então, eu tirei esse H daqui, certo? Tirei o H daqui. Vou passar esse Y para o outro lado. Vou tirar aqui, vou tirar o menos, vou deixar assim, e aqui, então, ficou mais, certo? Bom, gente, só tem um problema. Eu estou calculando o YI, o Y implícito K, em função dele mesmo. O MATLAB não sabe fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele e vou levar para o outro lado. Ó. Vou pegar isso aqui tudo, vou trazer para cá. Ó. Né? Acho que isso aqui ficou ruim. Só deu mais aqui. O que eu vou ter que fazer, gente? Eu vou ter que pegar, passar esse Y para cá. Então, eu vou passar assim, ó, mais H vezes, ó, YI, K. Passei para esse lado aqui. Tirei ele daqui, olha. Tirei ele daqui, certo? Por quê? Eu não podia calcular ele em função dele mesmo. Só que aqui agora eu vou colocar ele em evidência. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui tudo, olha. Isso aqui tudo vai acabar dividido por 1 mais H. É como a gente tinha feito lá, porque aqui eu coloquei em evidência, olha, tirei isso aqui. Aí, ó, ficou assim. É como aquela equação que eu tinha colocado. Deixa eu voltar lá na apresentação para mostrar para vocês. Aqui, ó. Tinha ficado assim, olha. Y no tempo T1, Y0 mais T1 ΔT, 1 mais ΔT. Tá vendo? Ficou assim, né? Então, tá montado em... Eu posso colocar agora, eu posso plotar
também o explícito, ó, T, o implícito, YI. Coloquei aqui no gráfico também junto. Ele vai montar os dois. Tá vendo? Se a gente não cometeu nenhum erro, não preciso salvar, eu rodo. Provavelmente teve algum erro, olha, vamos ver qual foi o erro. Tem um colchete a mais aqui, tá vendo? Esse aqui, ó, é que não existe. Olha aí. Bacana, né? Vocês querem ver uma coisa? Vou diminuir isso aqui para 10, ó, o número de passos, olha. Olha aí. Esse azul, depois a gente vou plotar ele com legenda agora, provavelmente é o explícito. E o vermelho, vamos ver se é isso mesmo? Vamos tirar o implícito daqui. Depois a gente coloca com cor. Ó, perceberam o explícito? Viram como ele ficou ruim? Vou fazer agora aqui, olha. YI. Olha o implícito. Está mais bem comportado, né? Agora os dois juntos. Depois a gente vai colocar com legenda no gráfico, tá? Olha que interessante. Se eu passar isso aqui para 100, olha o que acontece. Número de passos. Eu estou aqui em cima no N, olha. Estou aumentando o número de passos. Ó, um sobre o outro. Perceberam? Qual é a conclusão que a gente chega, pessoal? O método implícito, ele é mais robusto, ele segura mais a solução próxima de uma solução real, porque ele tem mais robustez, ele é mais seguro, ele é mais amarrado. O método explícito, ele diverge com mais facilidade. Essa é a vantagem do explícito. Ele é mais difícil do implícito, desculpa. O explícito é mais fácil de fazer. O implícito, a gente teve que fazer uma manipulaçãozinha. Mas o método implícito, ele converge mais rapidamente. Enquanto eu faço aqui, gente, vamos fazer a plotagem? Vou fazer uma plotagem um pouquinho melhor aqui, ensinar vocês. Olha, esse aqui, ó, o Y explícito, o que eu posso fazer? Eu vou colocar aqui, espero não errar os símbolos, olha, vou colocar mais. Essa aqui é uma forma de você colocar legenda neles, olha, colocar cor. Vou mudar a cor, tá vendo? Aqui T, e esse aqui eu vou colocar também, vou colocar aqui um incrementozinho assim de... vou colocar aqui também uma coisa diferente, eu vou colocar um O e fechei. Vamos ver se ele vai dar diferença já no plot. Tá vendo? Olha, eu consigo definir aqui, aqui eles estão muito próximos. Vamos colocar 10 para vocês poderem ver. Ó, 10 eles vão se distanciar, uma solução vai distanciar da outra. Opa, ele não rodeia. Olha, tá vendo aqui? Esse mais K aqui, ó, ele caiu, é o explícito. E a bolinha que eu coloquei, eu posso colocar aqui. Vamos colocar um asterístico. Você pode escolher o símbolo, né? É uma forma de você plotar. Tá vendo aqui? Coloquei um asterístico. Você pode colocar aqui... né? Você pode tirar isso aqui, mas são formas de você... Eu estou botando um símbolozinho. São formas de você plotar coisas diferentes, né? Então, esse aqui, olha, você plotou o asterístico para o explícito, para eu saber qual é o explícito, e a bolinha para o implícito. Eu posso fazer mais, eu posso colocar um título nesse gráfico, né? Vou pôr ponto e vírgula, vou pôr aqui título, ó, title, é assim que a gente faz. Isso você pega lá no help dele, title, vou pôr aqui, ó, solução da EDO pelas técnicas, pela técnica explícita e implícita. Vamos colocar aqui pelas
Veja, agora ele já tem um título, olha. Isso aqui é para você ir fazendo o gráfico mais bonitinho, né? Ele não colocou aqui por algum motivo. Deixa eu rodar de novo. Eu esqueci aqui, é porque eu esqueci, tá vendo? Ó, tem aqui o... Se você esquecer alguma coisa se você esquecer alguma coisa da síntese, olha, aqui eu coloquei o título aqui em cima, olha. Aí a gente pode colocar também os eixos, né? De forma bem simples, ó. X label. Label, por exemplo, o tempo. Aí eu não usamos unidade, tempo. A gente pode colocar o X label. X label. Aí a gente vai colocar Y. Y explícito e Y implícito. Pronto. Aí você vem aqui e roda, olha, ele vai ficando mais bonito, seu gráfico vai ficar mais bonito. Ó, já tem aqui, né? Você já conhece. Obviamente você pode mudar a cor, você pode, e eu acho que se eu quiser colocar grid, é grid on. Eu acho que é separado, vamos ver se junto dá certo. Não deu. Olha, depois grid. E aí vocês podem fazer esses gráficos aí da forma que vocês quiserem, né? E aí, pessoal? Alguma dúvida? Aproveitar agora. Método implícito. Obviamente, como eu falei para vocês, se você colocar aqui, ó, 100 no passo de tempo, foi até uma pergunta da colega da aula passada, ó. Se você colocar 100, ele vai um coincidir com o outro. Se você colocar 1000, já passa a não ter diferença. 100 já ficou legal. Tá vendo? Um fica em cima do outro. Né? Mas a gente já não precisa. Então, para responder com relação ao passo de tempo, vamos ver com relação ao passo de tempo. O que eu faço, gente? Eu começo, vamos supor que eu começasse com 10. Eu rodo ele para 10. Veja que porque eu não conheço a curva original. Eu rodo ele para 10 e aí observo a minha curva. Ela ficou assim. Até eles deram uma... Eu já percebi que eu estou com um problema. Olha, o explícito com o implícito não está convergindo. Estou com algum problema. Aí eu olho aqui, ó, em 9, eu estou com 8. Beleza, eu rodei. Aí eu venho aqui, eu coloco... É assim mesmo, olha, eu vou aumentando o número de pontos. Eu coloco 50 e rodo. Lembra que em 9 eu estava com 8? Já passou... porque também tinha menos ponto, né? Ele ficou um pouquinho maior aqui e está convergindo mais um com o outro, olha. Ainda estou, não, ainda é pouco, aí eu vou dobrar, eu vou pôr 100. Então, é mais ou menos assim mesmo, você vai aumentando e vê quando converge, porque eu não conheço a solução analítica. E aí eu já vi, estão bem juntinho, eu acho que 100 passos no tempo está de bom tamanho. Então, é isso. Vamos lá, vou abrir para perguntas, para a gente poder passar para o próximo problema. E aí? Professor, tem uma no chat, que é do Ian Gabriel Fonseca dos Santos. Ele perguntou, professor, ao invés de definir um número de passos, eu poderia definir uma condição de convergência? Ô, Luan, eu não sei qual é o seu nível de conhecimento, né, dessas técnicas numéricas, né? Mas vou considerar que você não tem muito, vamos dizer assim, você ainda não tem muito traquejo, não sei nem que período você está, não estou lembrando de você, desculpe, não sei nem se você foi meu aluno, né? Mas eu queria dizer para você que esse é o caminho correto, o que você está dizendo. Né? Como é que é feito? Porque vejam que eu estou dando uma técnica para vocês, gente. Essa aqui é uma ferramenta muito boa, você resolve 90% das equações do curso de graduação de vocês, e talvez até profissional. Né? É uma forma, olha,
10 minutos você resolve uma equação. Então, Luan, o que acontece? O método de Euler, você vai ver que eu vou continuar a apresentação, a gente vai agora continuar a apresentação, depois vou implementar outro problema. Ele é o método mais simples. Então, agora você pode pegar esse programa e começar a fazer isso que você está falando. O seu sentimento está corretíssimo. Você pode montar a curva, por exemplo, você dá n igual a 10, monta a curva. Aí você dá um n igual a 20. Você compara uma curva com a outra. E você pode estabelecer uma soma dos quadrados, algum tipo de cálculo, para você tirar a convergência. Nós fizemos visual, nós fizemos no olho, né? Mas você tem toda a razão. Ao invés de definir o número de passos, você não. Agora, você nem pode definir o número de passos. Você começa com 10, por exemplo, 20, 30, 100, e aí você aumenta. Para vocês terem ideia, gente, naquele simulador que eu mostrei para vocês, lá que a gente desenvolveu, a gente chega a ter milhões de passos, milhões de elementos. Não é nem 300 mil, nem 400, chega às vezes a milhões, né? Porque você precisa 8 mil metros de poço e tal, então você tem. Então, Luan, como é que eu vou te responder? Você vai ver que tem uma sequência, método de Euler simples, explícito, implícito, estendido, modificado, método de Milne, Runge-Kutta, e aí você pode fazer seu mestrado, seu doutorado, seu pós-doutorado e passar a vida toda estudando a convergência dessas técnicas, né? O que hoje existe, Luan, são programas, como eu vou mostrar um para vocês, vou até mostrar agora, vou mostrar para vocês agora, olha, vou mostrar esse aqui para vocês. Mini curso, será que é livros? Octave, particular... Manual da LSOLD. A LSOLD, ele é um programa desenvolvido, vocês estão vendo aí, pela NASA, em 1993. Eu estava no mestrado. Eu usei a LSOLD. Não foi em 93, eles fizeram esse trabalho em 70, esse manual de 93. 93 foi quando eu fiz meu mestrado. Esse manual, você baixa ele em PDF. Se você colocar LSOLD, né, em PDF, você vai conseguir baixar. Eu vou disponibilizar para vocês também. Então, ele é um integrador, Luan, que tem otimização de passo. Você não vai nem esquentar com passo. Você vai ver, nós vamos usar LSOLD. Eu vou esquecer essa história de passo no tempo. A LSOLD ela tem otimização. Esse manual, ele é bem bacana, assim, para quem gosta, né, de cálculo numérico. Olha, ele tem aqui, Newton-Raphson, Jacob, ele tem aí só 100 e poucas páginas, realmente não é muito. E ele tem exemplos, olha, se a gente clicar aqui, código available, em Fortran. Não, vou pegar aqui para você ver, ele tem código em... Nós vamos fazer isso aqui hoje, nós vamos implementar LSOLD em MATLAB e vou mostrar a diferença para vocês, Tá vendo aqui? Ela está implementada, olha. Você inicializa, número de equações, ele tem 3 equações, você inicializa o y1, 2 e 3 e chama LSOLD. Nós vamos fazer isso hoje, né? As equações estão aqui, olha, para quem quiser implementar, olha. Aí as equações aqui. A gente poderia ter resolvido essa equação usando o Octave, né? Bem bacana, né? Então, Luan, a gente já nem faz mais o Euler simples lá no laboratório. A gente usa esses integradores aqui, tá? A gente, na prática, você vai ver até o final do curso que a gente quase não faz mais isso na mão. A gente não programa mais. Isso aqui é legal a gente fazer para aprender, tal. Você pode fazer na sua graduação, mas tem a LSOLD, que é uma ferramenta poderosa que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Então, é isso. Podemos, gente, voltar para a apresentação, vamos caminhar mais um pouquinho e fazer outra implementação. Então, vamos lá. Vou voltar para a apresentação bacana, né? Vamos salvar. Já está salvo, olha, salvei. O que eu posso fazer? Depois eu mando esses programas para vocês, tá? Esses programas são de vocês aí. Vamos lá para a apresentação, no ponto que a gente parou. Se alguém quiser fazer alguma dúvida, alguma pergunta, as perguntas muito boas, né? Aqui, por acaso, na apresentação, eu coloquei isso que a gente fez agora, olha. Está tendo na apresentação esse programa, eu tinha já feito aqui antes, olha, tá vendo? Só que eu fiz aquele passo a passo com vocês, que melhora bastante o entendimento, eu acredito, né?
é que ele não está com plot. Aqui, ele está com plot aqui também, tá vendo? Tá aí para vocês, tá? Bom, então vamos continuar. Olha só. Agora a gente aqui vai falar um pouco, né, da questão do método de Euler. Olha, quando a gente deduziu o método de Euler, a gente fez a dedução dele via gráfica, né? Lembrando vocês, fizemos a questão do triângulo, tal, não sei o quê. E o método de Euler é esse aqui, olha, a gente chegou nessa equação aqui, né? Tá? Chegamos nessa equação. Todo mundo já entendeu, implementamos ele de uma forma implícita ou explícita, né? Mas a gente pode chegar na mesma equação, expandindo o y de t. Eu posso fazer, vocês vão lembrar lá do cálculo, muito importante, gente. Em cálculo numérico, são as séries de Taylor. Maclaurin era no ponto em torno de zero. Taylor, ele faz expansão em torno de qualquer ponto. Se eu fizer expansão de y em torno de ΔT, então o que eu tenho? Eu tenho tempo. Nessa coisa aqui, o tempo não é torto, até. Aqui eu tenho tempo. Eu vou expandir minha função em torno, aqui, ó, de t. Essa expansão ela é válida entre t e ΔT. Então, se eu expandir, ela é assim, ó, o y de t mais ΔT é igual ao yt mais a derivada primeira, inclusive aqui, né, mais a derivada primeira, módulo apagar, módulo normal, né? Aqui, só lembrando, né, que aqui... Eita! Tá aqui. Lembrando que a expansão em série de Taylor, o primeiro termo, aqui, olha, a gente tem o quê? A gente tem, aqui no primeiro termo, está multiplicado, né, por 1 sobre 1 fatorial. O segundo termo está multiplicado por 1 sobre 2 fatorial, e assim sucessivamente, né? Quando a gente trunca, aqui, inclusive, se a gente truncar, né? Se você olhar, se eu truncar aqui, ó, nesse termo, eu tenho o Euler simples. Então, veja que a técnica de Euler, ela pode ser definida pela técnica de... pela expansão em série de Taylor, eu vou chegar na mesma equação. E isso ajuda bastante a gente, né? Isso ajuda bastante a gente fazer essas expansões. Porque, olha só, eu tinha anteriormente, vou até pegar aqui a minha caneta de novo, se eu truncar aqui, ó, vou apagar isso aqui tudo, ó, e eu vou ficar com o erro do ΔT ao cubo. Então, aquela pergunta, e o ΔT? Ele tem que ser... Você consegue ter uma ideia de erro. A gente não vai ter tempo de falar sobre erro, né, no truncamento. Mas isso aqui, olha, é o Euler simples. Expandir em série de Taylor, aqui eu tenho o Euler simples, já que 1 fatorial é 1. Né? Agora, esse termo aqui é aquela minha função, olha, essa função aqui, e esse termo é a derivada primeira da função. Essa derivada segunda, se eu derivo, vamos voltar lá, eu tenho que sair da ferramenta toda vez que eu faço isso, apagar, modo normal. Se eu voltar aqui só para você ver, ó, tá vendo? A derivada primeira é a própria função. A derivada segunda é a derivada primeira da função. Olha, é isso que está aqui, ó. Coloquei nessa forma aqui para você enxergar melhor. É o F'. E aí eu posso truncar no primeiro termo, truncar no segundo. Já vou adiantar para vocês o que é o método de Runge-Kutta. Runge-Kutta, você trunca aqui no segundo termo e trabalha as equações, se demonstra ele segundo termo. O Runge-Kutta é de quarta ordem. Você trunca na quarta ordem e trabalha a equação, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que a técnica de Euler, ela pode ser obtida truncando essa série aqui, ó. É a mesma coisa. Tá bem? Então, só mostrando, é muito importante, né? Muito importante aí para a gente essa demonstração. Ela vai ajudar bastante a gente, inclusive, no futuro, né? Então, é só alguns exemplos técnicas baseadas em Euler. Como a gente tem visto, nós vimos que a técnica de Euler simples, ela pode ser explícita ou implícita. O que é o estendido, gente? Eu considero
eu parto daquela questão que tem o segundo termo. Aí tem o Euler modificado também, que é outro, tem o Milne e tem o Runge-Kutta. Nós não vamos ter tempo de ficar olhando essas várias técnicas. O estendido é muito simples, né? O estendido, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Vou limpar. Modo normal, senão ele não anda, né? Aqui, ó. O estendido, eu pego esse outro termo aqui, eu tenho um ΔT ao quadrado. Porque já que eu conheço o F', né, você consegue, o estendido é esse aqui, olha. Vou até passar para vocês como dever comparar com o estendido. Dá para aplicar o estendido também, tá vendo? Porque se eu tenho essa derivada aqui, eu consigo fazer o estendido. Tá vendo que bacana? Né? Muito bacana isso. Então, vamos lá. Modo normal. Então, ó, o método de Runge-Kutta pode ser obtido a partir da expansão em série de Taylor. A técnica de quarta ordem é a mais popular por ter uma boa precisão e baixo erro com relação ao passo de tempo. Pessoal, o que acontece? Você tem método de Runge-Kutta de segunda ordem, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Você tem um livro de 400 páginas só sobre Runge-Kutta. Quem tem interesse pode, né, partir para esse tipo de estudo, quem gosta, tá? Mas a técnica de Runge-Kutta de quarta ordem, ela é a mais popular. Por quê? Já tem uma ordem bacana. É como se eu tivesse truncado essa equação aqui, ó, no termo de quarto, no termo de ΔT a quarta, primeira, segunda, terceira, quarta. Então, o erro é de ΔT a quinta. Então, o erro ele já é bem baixo, né? Então, já é uma ordem bacana, quarta ordem, e ainda não gera muitas equações. Por quê? O exemplo que eu estou dando aqui para vocês têm uma linha verde também aparecendo aí para vocês em cima da minha equação ou não? Aqui embaixo? Não, tá tudo limpo. Ah, tá tudo, né? A técnica de quarta ordem, então, ela já tem uma ordem legal, né? E ainda não é tão... não gera modificações. Sabe por quê? Olha só para mostrar para vocês. A técnica que eu estou com ela aqui, ó, é a técnica de segunda ordem. Para quem quiser dar uma olhada, o Rice-Do, na página 153. O Rice-Do tem na nossa biblioteca, né? E lá da universidade, qualquer universidade tem o Rice-Do, é um livro muito utilizado. Pode ser que a página não esteja muito correta, porque o meu Rice ele é da edição de 2012. O meu Rice é uma edição mais nova, eu acho, do que o da nossa biblioteca. Mas mais ou menos está lá, você vai encontrar Runge-Kutta de segunda ordem. Olha só, o YI mais 1, ele é igual a YI, né? Aqui, a gente pode até tirar essa questão do tempo, né? Não precisa ter o tempo aqui. Eu acho que aqui até confunde se eu deixar esse tempo, olha. Eu posso tirar esse tempo, ó. Pronto, fica mais bonitinho assim. Salvar e vamos projetar de novo, né? Para ficar tudo. Eu usei a nomenclatura, eu eliminei o tempo daqui. A partir de agora, eu estou usando YI mais 1. Você já sabe que é o YI no tempo TI mais 1. Esse aqui é o YI no tempo TI. Ele é dado assim, olha que facinho que fica. Olha, segunda ordem, você tem duas constantes, dois casos, K1 e K2. E tem dois pesos, o peso 1 e o peso 2. Esse é um cálculo algébrico, ó, multiplica peso 1 por K1 mais peso 2 por K2. No de quarta ordem, você tem K1, K2, K3, K4. No de décima ordem, você tem K1, K10. Veja que essa equação fica grandona. E para cada K, você tem uma equação diferente. Ó. Como é que você calcula, na realidade, aqui, o professor. Esse aqui é o K. Esse aqui é o K1, esse aqui é o K. É o K2. Né? Como é que você calcula os Ks? Você calcula esses Ks por essa equação. Olha, é muito fácil. É o H, que é o passo de tempo, vezes a função. Se você tirar esse termo aqui, só deixar o W1, K1, você vai ver que o W é 1, você chega em Euler. Se você substituir o K1 aqui, olha, e jogar isso aqui fora, vamos fazer isso aqui, ó, com a minha ferramenta aqui, ó, caneta. Eu vou jogar esse cara fora. Se eu substituir esse K1 aqui, eu vou ter Euler quando W1 vale 1.
né? Veja que ele é uma expansão de Euler, né? Só que agora, se eu tiver, né, no caso do Runge-Kutta de segunda ordem, eu tenho o K2 também. Que é o K2? É o H, que é o passo de vezes a função num TI mais CH e um YI mais AK1. Veja que é um método intermediário. Ele está ali entre o TI e o TI mais 1. Né? O K2 ele é assim. E aí eu tenho que saber definir quem é o W1 e o W2. Obviamente que a gente não vai fazer essa demonstração aqui, porque ela é um pouco enfadonha e também não é o objetivo do nosso curso. Você vai ter aqui, né, de novo, um problema aqui do professor, que aqui é o K, aqui é o K. Tá. Aqui é o K2, para não ficar... Né? É bom que a gente vai fazendo uma revisão do material, né? E aí, gente, no tratamento que tem no Rice, ele chega a essas equações aqui, olha, para essas variáveis que estão faltando. Porque se a gente lembrar, eu defini um C, um A, e tem o W1, W2, W3, e tem o W1, W2. Veja que eu tenho 3 equações e 4 incógnitas. Não tem solução a esse problema. Então, o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que atribuir um valor. E aí vai vindo o nome das técnicas, pessoal. Aí, o Calçada, o que Calçada vai fazer? Ele vai atribuir o C igual a 2 e calcular os outros, resolvendo esse sistema. O que o Luan vai fazer? Ele vai atribuir o C igual a 1 e calcular o W1, W2 e o A. Porque não tem jeito, são 3 equações, você tem que ter 3 incógnitas. E aí, pessoal, vai mudando o nome. Aí aparece Runge-Kutta Gil, Runge-Kutta Calçada, não existe Calçada, mas aí você poderia, se eu tivesse estudado isso, se você vier estudar. Então, veja, nesse exemplo do Rice, o que ele faz? Ele atribui o C meio. Se o C meio, ele acha o W1, W2 e o A. Ele acha esses valores, e aí, então, ele tem condições de voltar para cá, ó, com o C, o A, o W1, W2, ele faz esses cálculos. Só que observe o seguinte, ao invés dele ter uma equação, ele está com 1, 2, 3 equações. Né? O Runge-Kutta, você já tem 3 equações. No explícito, nós tínhamos um, olha explícito. No implícito, nós tínhamos um. Já no Runge-Kutta de segunda ordem, você tem 3. Você imagina o seguinte, se você tiver um problema com 100 equações, você vai ter que calcular 300. Você vai ter que calcular 300. Entendeu, gente? Então, você tem aí uma série de equações, você triplica o seu número de equações, mas isso não é problema, você está fazendo isso no computador, o computador faz isso, né? Então, esse é o Runge-Kutta. No probleminha que eu passo para vocês, eu peço para vocês implementarem esse no Octave. Segunda-feira, a gente vai tirar dúvida desses problemas. Então, está aí o nosso Runge-Kutta de segunda ordem para você implementar, tá? Bem, o que nós vamos resolver agora usando o Octave? Deixa eu só olhar a hora. Vocês querem uma pausa, não querem agora, até 4? Hein, pessoal aí da organização? Vamos parar às 3h30, né? Tem 3h30 que vai ser a pausa. Beleza, então vamos lá. Gente, o que a gente vai ver agora? A gente vai resolver um problema que é um probleminha muito bacana de população, que é usado aí para análise de população de animais, bactéria, que seja, o que for, que é um modelo muito famoso em cálculo numérico, que é o modelo de Lockyer-Volterra. Os dois, mais ou menos, desenvolveram essas equações de forma ao mesmo tempo, né? Eles foram meio contemporâneos aí na solução dessas equações. Então, por isso que leva o nome dos dois. As equações de Lockyer são 2 equações diferenciais. Alguém na aula passada tinha falado, professor, nós vamos resolver alguma coisa que seja uma equação diferencial, um sistema? É esse sistema aqui, olha. Agora nós temos a variável x e nós temos a variável y. Então, são 2 equações diferenciais. É o sistema não linear, porque tem um produto aqui, e de primeira ordem, derivada primeira, que descreve a interação entre 2 espécies. Vamos pensar no coelhinho e no lobo, sendo uma presa e o outro predador.
As equações foram desenvolvidas pelo matemático Vitor Volterra. Opa! Vitor aqui, né? Foi desenvolvido pelo Vitor e pelo biofísico Alfred Lotka. Por isso que é o nome dos dois. Por ser um modelo simples, é considerado que ambas as espécies são homogêneas, ou seja, as espécies são homogêneas, a presa ela só come capim, o predador só come a presa. É um modelo limitado em termos de população, mas é muito legal aí para a gente fazer essa simulação, né? Aqui, só para você ter uma ideia, o X representa as presas, o Y os predadores. Então, a gente vai falar de coelhinho e de lobo. Aí é a taxa de crescimento populacional. Se você não tivesse o B, isso aqui, o que acontece? O X ele cresce, veja que a solução é exponencial. Veja, o crescimento populacional, esses caras, já há séculos atrás, eles estudavam o crescimento populacional. Né? Se você não tem a presa atuando aqui, olha, você não tem, desculpe, se você não tem um predador, a sua presa ela cresce exponencialmente, ó. Né? Então, esse estudo de população, crescimento exponencial, vem desses caras aí lá do passado, né? Agora, o B é a taxa de mortalidade das presas. É como as presas vão morrer devido aos predadores. O Y, então, são os predadores. E veja só, o C é a taxa de mortalidade. O predador, ele morre, né? Ele morre, mas ele também é a taxa aqui, ó, de crescimento dele quando ele consome as suas presas, né? Então, essa equação ela representa esse sistema, presa-predador, e aí deixa eu só ver se vale a pena falar alguma coisa ainda aqui. Não. Tá. E aí, quando a gente voltar 4 horas, a gente vai implementar esse sisteminha aí, presa-predador, tá bem? É bem bacana, nós vamos fazer isso aí, é muito rápido, nós vamos fazer isso em 5 minutos ou 10 minutos. Depois a gente vai implementar ele sold, vocês vão ver, nós vamos implementar ele sold, porque a partir da semana que vem, nós vamos fazer integração no tempo só usando ele sold. Né? A gente pode até fazer uma usando o Euler, mas a gente vai usar mais ele sold. Então, pessoal, por esse momento, já são aqui 3h27 no meu, vale a pena a gente dar uma pausa, tá bem? Então, muito obrigado. Eu já vou salvar essa apresentação e já vou disponibilizar para o Giovanni agora já, tá bem? Então, até mais tarde, gente. Alguém fala tchau para mim aí? Valeu, Calçada. Tchau, Tchau, professor. Tchau, professor.